A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus, povo promessista. Você que está acompanhando agora a programação da TV Viva Promessa, eu tenho um pedido especial a fazer a todos vocês. Se vocês puderem, contribuam com a TV Viva Promessa. Assim, nós poderemos evangelizar muito mais pessoas. Além da TV Viva Promessa, a sua oferta como amigo da missão ajuda também os projetos da Agência Humanitária Brasil. Nós temos 2 projetos em andamento. Rolim de Moura, em Rondônia, Tajapuru, em Breves, no Pará. São os 2 projetos. Além desses projetos, estamos engajados em visitar as cidades mais pobres da América do Sul, para que a igreja também possa ser uma bênção para as pessoas que estão numa situação de miséria. Com a sua oferta, nós podemos alcançar muito mais pessoas. Contribuam, orem por esse projeto. Que Deus lhes abençoe. Você conhece gente que pensa que Deus só fala por meio dela e que Deus só pode operar por meio dessa pessoa? Você conhece gente que pensa que Deus não pode estender graça àquele pessoal que é chamado de caso perdido? É sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Eu sou o pastor Kennedy Matos e esse é o programa Evangelho em Foco. Seja muito bem-vindo à TV Viva Promessa. Quero desafiar você aqui já a pegar a sua Bíblia aí, abrir ela no livro de Jonas, capítulo 4. E depois da vinheta, nós vamos aqui expor esse texto e abra também o seu coração para que Deus mais uma vez fale a você, para que você seja edificado em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Novamente quero trazer aqui o meu desafio de toda semana. Antes de tudo, eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado, você que tem colocado aqui nos comentários o seu nome. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, você do Norte, do Nordeste, você do Sul, você aí do Sudeste, do Centro-Oeste, de todas as regiões do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, por você estar sempre aqui nos acompanhando. Tem sido uma alegria ler os comentários de vocês, ver o feedback, o retorno que vocês têm dado para nós. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Quero aqui desafiar você. Compartilha aí, não compartilhou ainda? Compartilha essa mensagem, compartilha o link lá no Facebook, nos grupos do Facebook. Você, tenho certeza, você está participando de algum grupo lá no Facebook. Compartilha lá, tá bom? No grupo do WhatsApp, no grupo da sua igreja, enfim, vamos aí espalhar a palavra de Deus, amém? Queridos e amados irmãos, nós estamos aqui concluindo a nossa série sobre o livro de Jonas. Eu espero ter conseguido aí trazer um pouco de luz da palavra de Deus para você entender esse livro. E hoje nós vamos para o capítulo 4, mas o que é que nós temos visto até aqui? No capítulo 1, nós vemos a soberania de Deus. Deus é soberano quando ele chama Jonas para ser seu profeta. Deus é soberano sobre as nações, Deus é soberano sobre as circunstâncias, Deus é soberano sobre a morte, Ele sempre tem a última palavra. No capítulo 2, nós vimos a oração de Jonas lá do ventre do peixe. Deus ouve a oração, ainda que seja na circunstância mais difícil, ainda que estejamos em uma condição de desobediência, Deus ouve a nossa oração. E na semana passada, nós vimos o capítulo 3, sobre a pregação mais curta da história e o seu resultado extraordinário, o seu resultado poderoso. Nós vimos que Jonas pregou de forma desinteressada, desanimada, mas a palavra de Deus, que é poderosa, operou salvação no coração dos ninivitas. Os ninivitas creram, os ninivitas se arrependeram, os ninivitas se voltaram para o Senhor e Deus poupou aquele povo. Deus cancelou o juízo, Deus deu salvação àquele povo e Deus perdoou aquele povo. Agora no capítulo 4, veja, por favor, acompanhe comigo aí no capítulo 4, o verso 1, como que
foi a reação de Jonas, a reação do profeta, diante da salvação de Deus. Olha isso, capítulo 4, verso 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Meus irmãos, vejam que coisa terrível que está acontecendo aqui. O texto diz que Jonas ficou desgostoso, não apenas isso, ele ficou irado. A misericórdia de Deus é o motivo da ira de Jonas. Parece inacreditável, mas é isso. Por que Jonas fica irado? Porque Deus não destruiu a nação inimiga de Israel. Na cabeça de Jonas, Deus não podia poupar aquele povo. Na cabeça de Jonas, Deus, ainda que aquele povo se arrependesse, Deus não podia poupá-los. Você sabia que existe gente assim? Você sabia que existe gente que pensa que Deus só opera por meio deles? Jonas pensava que Deus só operava por meio de Israel, só salvava israelita. Você sabia que existe gente que pensa que Deus só fala com ele, não usa mais ninguém? Sabia que existe gente que pensa que Deus só salva a gente que essa pessoa gosta? A pessoa olha assim e fala, esse aqui tem cara de que vai ser crente. E esse aqui é um caso perdido, esse aqui nem adianta pregar porque esse aqui já era. Não funciona, esse aqui não tem salvação mais. Sabia que existe gente assim? Existe gente que pensa que Deus não perde tempo com gente que não quer nada com ele. Bom, isso seria um problema, porque nenhum homem quer nada com Deus. O homem natural, o homem sem Cristo, o homem não salvo, o homem não regenerado, ele não quer saber de Deus. Romanos capítulo 3, verso 10 e Romanos 3, 23 diz exatamente isso. Todos se desviaram, todos se corromperam, todos se afastaram, todos chegam atrasados em relação à glória de Deus. Ninguém quer saber de Deus, ninguém entende, ninguém sabe, ninguém quer se aproximar de Deus. Se Deus não se interessasse por gente assim, todos nós estávamos condenados. Mas tem gente que pensa assim. Você já viu aqueles casos perdidos da vida e que às vezes nós passamos longe porque pensamos que para esse aí não tem mais jeito? Esse é um caso perdido. Deixa eu te dizer uma coisa, é caso perdido para você, mas nunca para Deus. Os ninivitas para Jonas também era um caso perdido. Para Jonas, para Deus não. Porque Deus não vê como o homem vê. Os pensamentos de Deus não são como o pensamento do homem. No verso 2 diz que Jonas ora ao Senhor. O profeta que não gosta de orar, agora está orando. Agora ele vai orar de novo. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois eu sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande benignidade, e que te arrependes do mal. O que Jonas está dizendo aqui é o seguinte, eu não falei, Senhor, que o Senhor tem coração mole? Foi por isso que eu fugi para Tarsis. Eu sabia que o Senhor ia mudar de ideia. É isso que Jonas está falando. Jonas serve a Deus, mas não o conhece bem. Jonas pensa que Deus está preso àquilo que ele acha e àquilo que ele pensa e como que Deus deve ser. Jonas não está interessado que a vontade de Deus seja feita na terra. Ele quer que a vontade dele, de Jonas, prevaleça no céu. Veja isso. Jonas, na verdade, aqui, está voltando para a sua condição de pecado. Ele está justificando o seu pecado. Está vendo, Senhor? Eu estava certo. Eu bem que estava certo quando pensei em não vir para cá, porque eu sabia que se eu pregasse e esse povo se arrependesse, o Senhor ia mudar de ideia e o Senhor ia acabar salvando esse povo. É isso que ele está dizendo. É isso que Jonas está dizendo ao Senhor. Jonas, no verso 3, nós vemos que Jonas dá um piti. Olha o que diz o verso 3. Ele diz, peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Olha o que Jonas está falando, meu irmão. Ele está agindo
como uma criança pirracenta. Jonas está agindo como um menino birrento. Ele quer que Deus se curve à vontade dele de qualquer jeito. Senhor, é melhor que o Senhor me matar. Eu não suporto essa vergonha. É isso que ele está falando. Eu não suporto ver esse povo salvo. Eu não suporto ver o Senhor estendendo a sua misericórdia aos ninivitas. É isso que ele está dizendo ao Senhor. E a resposta do Senhor para Jonas, ela é interessante. O Senhor diz para Jonas no verso 4, Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Eu acho aqui Deus extraordinário, o método de Deus. É um pai mesmo. Já que Jonas está se comportando como uma criança pirracenta, Deus então vai aqui se comportar por graça e por bondade, viu, irmãos? Por graça e bondade, Deus vai aqui se comportar como um pai amoroso. Deus vai perguntar para Jonas, Jonas, você acha mesmo que você tem razão de ficar com tanta raiva assim? O que Deus quer dizer para Jonas é o seguinte, primeiro, não se trata, Jonas, de ter coração mole. Não se trata de Deus ser um banana. Trata-se de justiça. Enquanto os ninivitas estavam em terrível pecado, longe de Deus, eles logicamente estavam debaixo do juízo de Deus. Enquanto você está longe de Deus, no pecado, obviamente, sobre a sua cabeça está a espada do juízo de Deus. Mas uma vez que os ninivitas se arrependeram, se converteram do seu caminho mau, se arrependeram, voltaram-se para o Senhor, então é justo que Deus manifeste a sua misericórdia e a sua graça. É uma questão de justiça. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele vai falar exatamente sobre isso. É justo que Deus perdoe aqueles da qual se arrependeram e aqueles da qual confiam em Cristo para a salvação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Não existe condenação para quem se arrepende, para quem corre para Cristo como Senhor e Salvador. Então não se trata de Deus ser mole, não se trata de Deus mudar de ideia, se trata da justiça de Deus operando. Está em pecado? Condenação. Arrependeu-se do pecado? Graça, perdão, misericórdia. Segundo, Jonas, mais do que ninguém, deveria ter entendido e compreendido isso. Por quê? Porque ele próprio havia sido alvo da graça, do perdão e da misericórdia de Deus. Ele havia desobedecido a ordem de Deus. E ele era profeta, ele fazia parte do povo da aliança, ele conhecia a revelação especial de Deus através da lei. Os ninivitas nem isso. E Jonas desobedeceu a Deus. Ele havia desobedecido a ordem de Deus, ele havia fugido de Deus. Deus tinha todo motivo de punir Jonas e julgá-lo. Porém, antes disso, Deus o corrige, o perdoa, o salva e restaura o seu ministério. Deus é misericordioso. A Bíblia diz que o seu coração se enternece quando ele vê um coração contrito. Esse é o Deus que nós servimos, esse era o Deus de Jonas. Ele se enternece quando o coração do homem fica contristado, quando o coração do homem se arrepende dos seus pecados. Mas Deus também resiste a um coração altivo e o abate. E é exatamente isso que Deus fará. Jonas, apesar de Deus perdoar o povo, Jonas exige que Deus cumpra o seu juízo. Veja o verso 5. Aí Jonas saiu de Nínive,
Foi para o lado onde o sol nasce e sentou-se. Depois construiu um abrigo e sentou-se na sombra esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Entendeu o que aconteceu aqui? Não? Porque olha só isso que interessante. No verso 4, Deus dá uma bronca em Jonas. Será que isso é razoável, Jonas? Pensa direito, Jonas. Será que você tem razão em pensar assim? O Jonas não se convenceu. Ele bateu o pé e disse, não, o senhor pode até ter perdoado esse povo, mas eu quero ver a cidade pegar fogo. E ele sai da cidade. Ele vai para um lugar isolado, seguro, distante. Ele quer ver Deus enviar fogo do céu como em Sodoma e Gomorra. Olha a posição do profeta, do homem de Deus. Jonas pensa que Deus iria ficar impressionado com a sua indignação e iria mudar de ideia. Ele falou, melhor ou o senhor me mata ou o senhor muda de ideia. É isso que Jonas pensou. Ele sai da cidade porque ele quer ver a cidade pegar fogo. E isso de camarote. Ele faz uma barraca para ele. Irmãos, diferente de Jonas, nós precisamos nos alegrar com a misericórdia de Deus. Ei, meu irmão, minha irmã, esse irmão novo na igreja, essa irmã nova na igreja, que você tem olhado com um olhar julgador, por causa ainda dos costumes que essa pessoa está vindo, essa pessoa precisa ser discipulada. Você precisa olhar com misericórdia. Você precisa levantar as mãos para os céus todo dia e orar ao Senhor agradecendo a Deus pela grande salvação que Ele tem feito. E ajudar essa pessoa a viver uma nova vida para a glória de Deus. Você precisa se alegrar com a conversão do pecador. Eu estou falando isso daqui porque, incrivelmente, existem pessoas que não se alegram com a conversão do ímpio. Quando pregamos a respeito do juízo de Deus, nós pregamos por necessidade, por fidelidade às Escrituras, para que o pecador se arrependa e não por prazer em vê-lo condenado. A partir do verso 6 até o verso 11, Deus dá uma lição em Jonas sobre misericórdia. Verso 6 diz que Deus fez crescer uma planta para que fizesse sombra para Jonas, para que ele ficasse mais confortável. Meus irmãos, no lugar de Jonas, depois de ter uma DR com Deus, depois de ter uma discussão com Deus a respeito do que Deus fez, e você batesse o seu pé e saísse da cidade, dizendo que você tinha razão e que Deus tinha que destruir os seus inimigos. Imagine que você está lá no lugar de Jonas, você discutiu com Deus, e de repente acontece um milagre. Deus faz com que uma planta cresça do dia para a noite, e essa planta então ela dá uma sombra maravilhosa, refrescante. O que você pensaria se isso acontecesse? No lugar de Jonas, o que você pensaria? Você pensaria, Deus mudou de ideia. Deus viu que no fim eu tinha razão, porque Ele fez crescer aqui uma planta, Ele fez um milagre extraordinário. Jonas achou aquilo maravilhoso. Deus fez crescer uma árvore com sombra fresca para proteger a sua cabeça do sol quente do deserto. Jonas pautou pular e falar em línguas. Mas não era nada disso. Deus, com esse milagre, não estava aprovando o que Jonas pensava. Deus queria dar uma lição no seu profeta. No verso 7 diz que no dia seguinte, ainda de madrugada, enquanto Jonas dormia, Deus enviou um bicho que roeu a planta e ela morreu e secou. Jonas provavelmente não entendeu nada, mas ele ficou frustrado. Talvez ele tenha pensado, o que está acontecendo? Deus mudou de ideia de novo? Nós muitas vezes somos como Jonas. Às vezes temos uma visão distorcida de Deus e de suas ações. Nossa atitude para conhecermos a Deus é única e exclusivamente através do meio que Ele decidiu se revelar, através da sua palavra. Cuidado com os movimentos. Cuidado com as coisas que acontecem ao seu redor. Não tente ler Deus e a vontade de Deus através dessas coisas. Deus revelou a sua vontade
E a sua vontade está muito clara através das Escrituras. Está aqui. Está aqui. Jonas tentou interpretar a vontade de Deus, o coração de Deus, através de uma circunstância e interpretou errado. No verso 8 diz que o sol nasceu, a planta estava morta, um vento calmo, mas quente, soprava do deserto, a ponto de Jonas quase desmaiar. Virou uma sauna aquele lugar. Um vento calmo, mas quente vindo do deserto. Começou a soprar e Jonas começou a desidratar. Era tão quente, tão calor, tão abafado, que dificultava a sua respiração e ele chegou quase a desmaiar. E ele não tinha nenhuma sombra, nenhum frescor. E Jonas mais uma vez pediu para morrer. Melhor morrer do que viver. Assim é. Jonas é um desistente, é um eterno fujão. Ele está sempre querendo morrer, está sempre fugindo. Ele ficou furioso. Provavelmente ele deve ter alegado que aquela situação não era justa. Não é justo, não é justo. Porque ontem tinha uma sombra e hoje a planta morreu. Era uma planta tão bonita, útil, por que ela morreu? Jonas ficou bravo. E no verso 9, Deus pergunta para Jonas: Jonas, você acha que está certo ficar com tanta raiva por causa dessa planta? Jonas respondeu: é claro que eu tenho razão de estar com raiva. É claro que eu tenho razão de estar com tanta raiva. Eu tenho tanta razão e tenho tanta raiva que quero até morrer. E a resposta de Jonas para o Senhor. Mas o Senhor lhe disse: você teve pena dessa planta, Jonas. Embora você não tenha podado, você não tenha feito crescer, ela nasceu numa noite e numa noite ela morreu. Eu não terei compaixão da grande cidade de Nínive, em que está mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Perceba a lógica de Deus, meus irmãos. O livro de Jonas termina com uma pergunta retórica. O livro termina aqui. Não teria eu, Jonas, muito mais compaixão de uma cidade como Nínive, com mais de 120 mil homens e muitos animais? Você teve compaixão de uma planta. Você teve compaixão de uma planta que você não plantou, não regou, não cuidou, ela nasceu num dia e morreu no outro, mas você não tem capacidade de ter compaixão de gente, de pessoas. É assim que termina o livro. O que Deus está dizendo para Jonas quando diz que os ninivitas não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita é: Jonas, como não vou ter misericórdia de um povo que se arrependeu, mas não sabe nem como deve me temer, que não tem a revelação especial da minha vontade? Esse povo que estava realmente sob condenação, mas eles creram em Deus. Com um sermão de poucas palavras. Eles se arrependeram. O que faria se eles conhecessem ainda mais a vontade de Deus? Esse é o argumento do Senhor. O que Deus está perguntando para Jonas é exatamente isso. Jonas, eu não teria misericórdia de um povo que ouviu um sermão de 7 palavras, mas que não conhece a lei, não conhece minha vontade. Eu não tenho profetas lá, Jonas. Eles não têm sacerdotes. Eles não têm o rito que eu dei a vocês. E com tão pouco, eles se arrependeram. Eu não teria misericórdia desse povo. Eu não estenderia graça a esse povo. Você tem misericórdia de uma samambaia, mas não tem capacidade de ter misericórdia de um homem perdido que se arrepende. Meus irmãos, aí está a importância de nós pregarmos o Evangelho. As pessoas não creem, não se arrependem, porque não sabem, porque não ouviram. Mas se elas ouvirem, elas poderão crer. Elas poderão se arrepender e Deus cancelará o juízo por sua graça sobre a vida delas.
Vamos fazer diferente de Jonas. Ao invés de pedirmos a Deus juízo, vamos pedir a Ele sua misericórdia. Vamos pedir a Ele que nos envie a quem nada sabe a respeito da graça de Deus. E eu não estou falando de tribos perdidas no meio do Amazonas. Eu estou falando de tribos perdidas dentro das grandes cidades. Movimentos perdidos dentro das grandes cidades. Eu estou falando do seu vizinho, que você acha que só porque ele ouviu falar de Jesus, você acha que ele conhece Deus. Ele não conhece. Você ainda não pregou. Você ainda não falou do Deus que se revela nas Escrituras. Ele conhece o evangelicalismo superficial, que não salva. Abre as Escrituras e prega o Evangelho, e ele vai crer, e Deus vai manifestar graça e salvação à vida dele. Vamos pedir a Deus que envie a nós pessoas condenadas por Ele mesmo, mas que Ele nos envie a essas pessoas como um ato da graça e da misericórdia de Deus para a salvação delas, em nome de Jesus. Vamos orar? Maravilhoso Deus, grande, poderoso, Senhor das misericórdias, nós oramos a Ti e pedimos a Ti, Senhor, dá-nos uma visão bíblica, uma visão de graça, dá-nos um coração cheio de misericórdia e de bondade por aqueles da qual estão debaixo, meu Deus, da sua condenação. Dá-nos um coração, Senhor, cheio de amor por aqueles da qual já estão condenados, para que eles possam, meu Deus, ser livres de tal terrível condenação. Leve-nos a eles com a palavra do Evangelho, cheios do Teu Espírito Santo e ousadia, em nome de Jesus, nós Te suplicamos. Amém, Pai. Queridos e amados irmãos, quero desafiar você aqui novamente. Coloque aqui nos comentários de onde você está nos vendo, deixe a sua palavra de saudação, deixa lá o seu joinha também, compartilhe essa mensagem, nos ajude na pregação do Evangelho. E eu quero desafiar você também a fazer parte dos Amigos da Missão. Você já faz parte dos Amigos da Missão? Eu não acredito. Não acredito que você não faz parte. Não acredito que você tenha sido abençoado tanto, mas ainda não tenha sido um colaborador. Seja um colaborador. Nos ajude, nos abençoe. Estamos sendo bênção para a sua vida. Nos abençoe também da mesma forma, sendo um amigo da missão. Vem nesse projeto conosco. Quero desejar a todos uma boa noite. Deus abençoe a sua vida, o seu coração. E quero encontrar você aqui na próxima semana, às 20 horas, na terça-feira, em nome de Jesus. Um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus, povo promessista. Você que está acompanhando agora a programação da TV Viva Promessa, eu tenho um pedido especial a fazer a todos vocês. Se vocês puderem, contribuam com a TV Viva Promessa. Assim, nós poderemos evangelizar muito mais pessoas. Além da TV Viva Promessa, a sua oferta como amigo da missão ajuda também os projetos da Agência Humanitária Brasil. Nós temos 2 projetos em andamento. Rolim de Moura, em Rondônia, Tajapuru, em Breves, no Pará. São os 2 projetos. Além desses projetos, estamos engajados em visitar as cidades mais pobres da América do Sul, para que a igreja também possa ser uma bênção para as pessoas que estão numa situação de miséria. Com a sua oferta, nós podemos alcançar muito mais pessoas. Contribuam, orem por esse projeto. Que Deus lhes abençoe. Quando eu tinha aproximadamente 8 anos, eu tinha visto uma excursão de seminarista que foi na minha cidade. Isso mexeu muito comigo, despertando o desejo de algum dia ser seminarista. Logo após, foi passando os anos e, lamentavelmente, eu tinha deixado esse olhar com carinho do seminário, né? Só que
Depois, antes de eu vir, Deus tinha me chamado de novo. Ele usou um amigo meu para me convidar para vir no seminário. A princípio eu estava orando para que ele viesse, mas no final eu que vim.